Meus irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus e darmos início a mais esta aula, continuarmos o nosso estudo sobre doutrina de Deus. E até antes de orarmos, vou fazer um esclarecimento, pastor Hélio, que eu fiz aqui na última aula e vou repetir para os irmãos. Deus não pode ser esquadrinhado, nunca será possível colocá-lo num laboratório para estudar. Então esse estudo, como eu disse na última aula, não é para nós que cremos em Deus, tá? É um estudo para nós entendermos mais como as pessoas, como cientistas, filósofos, estudiosos, né, têm uma visão de Deus. Para nós não, nossa visão é diferente, nossa visão é pela fé. Nossa visão é aquilo que a palavra de Deus nos revela, porque nós cremos na palavra, né? Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus nós oramos, agradecidos pelo privilégio de estarmos mais uma vez cercando a Tua palavra para estudarmos. E o Teu Espírito Santo, nosso professor por excelência, cremos que já está entre nós, já está no coração dos nossos alunos, para, Senhor, fazer com que nesta oportunidade possamos aprender o máximo daquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações. Usa Teu servo, pastor Elinhos, como canal de bênção nesta noite, para ministrar aos nossos corações. Fica conosco, é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então dar início à nossa terceira aula sobre a doutrina de Deus. Preparamos alguns slides para estar passando para os irmãos. Então, à medida que vamos falando, os irmãos que quiserem anotar alguma coisa, vai estar a transmissão aí na tela de vocês. Essa lição, nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Está ali já, né? Os irmãos nos auxiliando aí. Sobre os atributos de Deus. O nosso pastor Altenar aqui já muito bem colocou. E mais uma vez eu quero refrisar aqui e repetir que nós só conhecemos a Deus até onde Ele se deixa conhecer. Então, o conhecimento de Deus se dá porque Deus o quis revelar a nós. E uma das formas de conhecermos ao Senhor, ela se dá através dos atributos de Deus. Então nós vamos ver que no âmbito filosófico, religioso, os atributos são as particularidades da moral do indivíduo. Do ponto de vista teológico, que é o que nos interessa, então nós temos o entendimento que é a qualidade que pertence a Deus. Então os atributos é a qualidade de uma pessoa, de um ser. Logo, para conhecermos o Senhor, nós estudamos os seus atributos. E ao estudar os atributos do Senhor, nós vamos então conhecer um pouco mais, né, daquilo que Deus ele se deixou conhecer. Lembrando sempre que nós estamos aqui num curso básico de teologia, então não está aqui abordando todos os atributos do Senhor. Então nós temos uma boa parte, uma das partes fundamentais, né, dos atributos de Deus. Então nós vamos já entender a respeito dos atributos do Senhor. Marcamos aí também no slide, os irmãos podem ver aí, quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo e atribuí-lo glória de uma forma mais apropriada e consciente. Então isso faz toda a diferença para o estudante da palavra de Deus. Ele, ao conhecer mais de Deus, ele tem, então, condições melhores de prestar um culto racional ao Senhor. É interessante mesmo a palavra do Senhor, quando Paulo ele vai adorar a Deus, ele muito bem conhecia, né, até o ponto de Deus se revelar a ele. Então, ele diz na sua palavra, nos seus escritos, que ele prestava, então, um culto racional ao Senhor, ou seja, um culto inteligente ao Deus a qual ele havia agora conhecido. Então nós vamos entender os textos e os temas dos atributos do Senhor, que há várias nomenclaturas, né, para entendermos melhor. Quero até que o pastor Altenar passe para o outro slide aí para nós. Vai estar ali uma divisão bastante interessante sobre os atributos de Deus. Pode passar. Isso
Aqui está as terminologias. Volte só um slide, por favor, pastor. Isso, atributos de Deus. Aqui é interessante, fiz uma marcação do Salmo 139, versículo 6, que está no nosso livro também. Salmo de número 139, verso 6. Ele vai dizer assim, o salmista, ó, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Aqui o salmista, mais uma vez, estava retratando a respeito de conhecer de Deus, ou conhecer ao Senhor, e ele relata na sua escrita que, de fato, se não fosse Deus se revelando a ele, jamais ele, então, conheceria ao Senhor. Pula mais um para nós. Passe o outro aqui. Então, nós vamos ver as várias divisões dos atributos de Deus. Aqui é uma forma terminológica, então, de tratarmos os atributos de Deus. Nós vamos ver que ele distribui entre dois, e nós vamos usar os últimos aí do slide. Os irmãos podem acompanhar ali, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Mas, a nível de conhecimento dos irmãos, há várias terminologias, atributos naturais e atributos morais, atributos absolutos e atributos relativos, atributos imanentes e atributos emanentes. Então, todos esses são terminologias, mas nós vamos ficar aqui com a terminologia de atributos eu vou deixar o áudio, já eu jogo a imagem. Comunicáveis. Para termos uma ideia de que há atributos incomunicáveis, por atributos incomunicáveis queremos dizer que são aquelas perfeições exclusivas de Deus, a qual ele não compartilha com sua criatura. Então, é interessante nós entendermos que nos atributos incomunicáveis, Deus, ele não comunica com nenhuma das suas criaturas, inclusive com o ser humano, animais, até mesmo com os anjos. Então, isso são atributos, são qualidades exclusivas de Deus. E o primeiro atributo que a nossa lição vai tratar é a respeito da autoexistência de Deus. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Que o nosso escritor, o escritor, né, João, ele estava dizendo é que Deus, ele é autoexistente, ou seja, ele não depende de nada para existir. O ser humano, quando nós olhamos para a nossa vida natural, nós vamos ver que há muitos fatores que nós dependemos para sobreviver. Um fator, eu acho que fundamental, é o oxigênio. Tira-se o oxigênio do homem, por alguns minutos que seja, logo ele perde a sua vida, porque ele depende do oxigênio para viver. Alimentação, precisamos da alimentação, de água, de alimentação, para viver. E muitas outras coisas. Mas quando nós estamos tratando sobre um Deus que é infinito, sobre um Deus que é grande, sobre um Deus que é poderoso, nós vamos ver que o nosso Deus, ele é autoexistente. Ou seja, ele não depende de nada disso que nós falamos aqui para existir. Ele sempre existiu. E esse atributo do Senhor, e nós estudarmos sobre os atributos de Deus, é maravilhoso demais. É muito bom nós conhecermos, é o que nós falamos aqui. Quando nós conhecemos mais a Deus, através do estudo da sua palavra, através daquilo que ele deixou revelado, nós vamos então prestar um culto melhor ao Senhor. A nossa vida diante do Senhor vai ser melhor, porque nós entendemos que o nosso Deus, ele é um Deus autoexistente. Logo, nada pode destruir o nosso Deus. Logo, pode-se tirar tudo aqui do mundo, Deus ainda, ele continua a existir, porque ele sempre existiu, ele é autoexistente. Nós temos aqui, na qualidade, e está aí na página 54, na qualidade de ser infinito, absolutamente dependente e eterno, Deus está acima da possibilidade de mudanças. Ele não depende de nada que lhe seja alheio, mas faz todas as coisas dependerem dele, sendo autoexistente, tendo existência própria. Então, esse é o primeiro atributo que o nosso livro, né, nosso manual aqui vai nos passar. O segundo atributo, incomunicável de Deus, mais uma vez lembrando os irmãos, que o atributo incomunicável é aquela qualidade que Deus tem, que ele não
deixou ou não passou, não compartilhou com nenhum de nós. Nenhuma criatura vai ter essas qualidades que nós estamos tratando aqui. A segunda, pode passar aí, pastor? A segunda, ou o segundo atributo de Deus, e esse atributo eu acho também maravilhoso, lembrando os irmãos que não tem um atributo maior ou menor quando nos tratamos ou estamos falando de Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Logo, todos os atributos representam a totalidade de Deus. A imutabilidade, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, de quem não há mudança, nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Imutabilidade. É maravilhoso olharmos para o Senhor e entendermos que o nosso Deus, ele é imutável, porque o nosso entendimento, ele vai muito por comparação. Nós comparamos principalmente algo aqui da terra, algo que é bom, nós entendemos o bom. Quando comparamos com algo ruim, aí nós entendemos que é algo bom. E quando nós falamos de imutabilidade e entendemos a nossa vida aqui humana, terrena, nós vamos ver que o homem, frequentemente, ele muda. O homem, ele é devido ao tempo, devido ao amadurecimento, logo, ele muda de ideias, ele muda de opinião, ele tem uma mudança de comportamento. Quando estamos falando de atributo incomunicável do Senhor, nós estamos falando da imutabilidade de Deus, ou seja, ele não muda. O Senhor, ele não precisa mudar, porque ele é perfeito em todos os aspectos. Então, essa imutabilidade gera para o crente, gera para o salvo, gera para aquele que está buscando ao Senhor um conforto muito grande, porque nós entendemos que aquilo que ele falou, ele não vai mudar, porque ele é um Deus imutável, ele não tem sombra de variação. Malaquias 3:6 diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Então, o nosso Deus, o atributo incomunicável de Deus, imutabilidade, ele vai nos trazer sobre essa mudança que em Deus não há. No homem há muitas mudanças. O homem fala, mas acontecem situações na vida e talvez ele não pode cumprir, ele muda, ele se arrepende, mas o nosso Deus, ele é imutável. Eu marquei aí para os irmãos, a nível de conhecimento, e tem também no nosso manual aí. Eu creio que os irmãos estão lendo, haja vista que o estudioso, principalmente de teologia, ele é um bom leitor da palavra de Deus e principalmente do manual que nós temos, Depois eu vou passar mais detalhado aí as lições que nós vamos estudar na próxima aula. Então, os irmãos precisam vir para essa aula já estudado sobre as lições que nós estamos abordando aqui. Mas temos aí o antropopatismo. E antropopatismo é atribuir a Deus um sentimento humano para melhor compreensão do texto. Então, quando nós estamos falando de imutabilidade, talvez alguém pode aí gerar uma dúvida no coração, e até marcamos aí um texto que vai falar... Gênesis, capítulo 6, se não me falha a memória, o texto vai dizer sobre Deus se arrepender. Depois da criação do homem, aí o homem peca contra Deus, acontece todo o mal sobre a terra, e o texto vai dizer, Deus se arrependeu. Então, quando nós olhamos para o arrependimento do homem, nós vamos entender que o homem se arrepende porque ele fez uma coisa ruim. Então, nós temos vários arrependimentos. Quando olhamos para alguém, principalmente para os nossos irmãos mais velhos, e perguntamos a ele, você mudaria alguma coisa? Com toda certeza dizia, eu me arrependo de muitas coisas. E quando nós olhamos para um Deus que é imutável, nós não vamos ter essa compreensão, não podemos pegar esta palavra ou esse texto de forma literal, entendendo que Deus se arrependeu. Não, pelo contrário, nós vamos ver que houve uma mudança não em Deus, mas houve uma mudança de comportamento no homem, e essa mudança de comportamento no homem, ela vai gerar, então, em Deus, tais palavras para a compreensão humana. Então, ali está especificado, não há mudança, não é Deus, mas do homem. A mudança não vem de Deus, mas do homem, em relação ao tratamento dispensado por Deus. Então, Deus,
ele dispensa um tempo, ele dispensa condições ao homem, e o homem não agindo conforme a vontade do Senhor, logo há esse transtorno por parte do homem, não um arrependimento de Deus. Deus, ele é soberano, Deus, ele não é pego de surpresa. Então, o nosso Deus, ele é um Deus imutável. A outra que podemos usar aí, no próximo slide, nós vamos ver outro atributo do Senhor, atributo este incomunicável de Deus. Pode passar aí, pastor? É a eternidade. Então, a eternidade, assim, o Deus eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Outro atributo incomunicável de Deus. Somente Deus é eterno. Ele sempre existiu. Nós temos um dia a qual nós fomos gerados. Nós temos, principalmente aí, usamos a nossa data de nascimento, mas sabemos que todas as coisas elas foram criadas. Mas Deus, ele sempre existiu. Ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. O tema está acima da nossa compreensão. Aqui entra a nossa compreensão finita, o nosso entendimento limitado. Nós não conseguimos, com a nossa mente finita, alcançar a respeito da eternidade na sua totalidade. Nós entendemos, entre aspas, porque nós temos uma data, né? Nós temos um dia em que nós fomos criados, nós fomos gerados, formados. Mas quando olhamos para o Senhor, ele sempre existiu. Ele está fora do tempo. Nós temos o tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro, mas o nosso Deus, ele está fora do tempo. Ele visita o ontem como se fosse hoje. O Senhor, ele não está preso no tempo. O Senhor, ele não pode estar preso no tempo. Nosso Deus, ele não tem limite, ele não tem limitação nenhuma. Então, um dos seus atributos incomunicáveis justamente é este, a eternidade. É um atributo do Senhor incomunicável. Nós vamos ver, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, isso vem ou vai muito além do nosso entendimento. Isso está muito além da nossa capacidade de mentalizarmos ou de tentarmos entender a respeito da eternidade de Deus. Ele sempre existiu. Antes que houvesse a terra, antes que houvesse céus, o nosso Deus, ele era, ele é e ele será para todos sempre. Então, este é um também dos atributos incomunicáveis do Senhor. O próximo atributo incomunicável de Deus, talvez seja um dos mais conhecidos, que é os três, né? Onipresença, onipotência, onisciência, muito falado em nosso meio, em nossos púlpitos, a respeito da onipresença ou onipresença de Deus. Vamos ter um texto aí de Jeremias, capítulo 23. Ele vai estar dizendo, olha, aqui está na nossa lição, está um pouquinho diferente a tradução ali, mas vamos ficar no nosso livro aí, está escrito: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Então, a onipresença do crente, ela precisa gerar em nós uma alegria muito grande, porque nós entendemos que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele está presente em todos os lugares, mas também uma preocupação grande, porque nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares. E por que dessa dupla aí, o duplo problema, podemos dizer assim? Porque quando nós estamos praticando boas obras, quando estamos andando em retidão diante de Deus, a presença de Deus está conosco. Mas, em contrapartida, se estivermos andando fora da vontade do Senhor, se estivermos andando em desconformidade com a obra do Senhor, com a palavra, com os desígnios de Deus, nós temos que entender que Deus, ele também está nos vendo, ele também está presente.
Então, esse atributo incomunicável de Deus pertence somente a Ele. Nós aprendemos aqui no domingo até pela manhã, estávamos falando sobre o nosso livro, né? Está falando sobre Jó, estávamos falando sobre a aprovação de Jó, e nós vamos ver que o mundo espiritual, ele tem toda a sua organização. O mundo espiritual é organizado, e tanto para o lado bom, que é o lado do Senhor, e tanto para o lado mal, que é o lado do inimigo. Ele tenta copiar em todos os aspectos o nosso Deus. Então, logo, ele tem as suas organizações, ele tem os demônios, para que possa andar por todos os lados, observando a vida de cada um de nós. Mas quando olhamos para o nosso Deus, esse atributo incomunicável do Senhor, que é a onipresença, nós vamos ver que o nosso Deus, ele está presente em todos os lugares. Então, o nosso Deus, ele é infinitamente maior do que todos os seres criados. O nosso Deus, ele é infinitamente maior do que todos os seres criados. Então, esse atributo incomunicável de Deus, a onipresença de estar em todos os lugares, só pertence a Deus. O inimigo, ele tem os seus agentes para tentar observar o que acontece na terra, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele está presente em todos os lugares. A palavra onipresença deriva-se de dois vocábulos latinos. Então, é omnis, que significa tudo, e praxeus, estar presente ou próximo. Deus está presente em todos os lugares. Então, nós vamos ver que a oni vai dizer de tudo. Então, tudo ou em tudo está presente. Então, essa presença, esse atributo, essa qualidade, ela só pertence a Deus. Nós temos um outro atributo também incomunicável, que vem da parte do Senhor, que é a onisciência. Essa é a onipresença. Onipresença, esse atributo, então, incomunicável da parte de Deus. Nós temos também a onisciência. Onisciência, isso. Onisciência, Senhor, aí o salmista, esse aqui os irmãos corrijam aí depois, no livro dos irmãos, na página 60. Está ali a referência, né, que está aparecendo para nós, é o Salmo de número 130, do 1 ao 4. Mas nós temos aí, fazer uma correção, esse texto está inserido no Salmo de número 139. Então, é o Salmo de número 139, do verso 1 ao verso 4. Vai retratar a respeito da onisciência de Deus, ou ele que é detentor de todo o conhecimento. Está dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quanto me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Então, a onisciência, toda a ciência, todo o conhecimento, ela é um atributo, é uma característica, uma qualidade atribuída, ou ela pertence somente a Deus. Somente Deus, ele conhece todas as coisas, ele sonda os pensamentos. Somente Deus, ele é que conhece a nossa palavra, ele conhece o nosso coração. Então o salmista, ele vai colocar, muito bem colocado aqui, dizendo: antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor já sabe, o Senhor, ele já conhece. Então esse atributo de Deus na vida do crente que conhece ao Senhor, ou que busca conhecer a Deus, tem que trazer no coração de você, que é estudante da palavra do Senhor, tem que trazer tranquilidade, tem que trazer alegria, tem que trazer conforto para a tua alma, para a tua vida, porque o Deus a qual você está seguindo, o Deus a qual você está servindo, ele é o Deus que detém todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o final antes mesmo de começar. Então não tem por que nós estarmos ansiosos, nós estarmos preocupados, se nós estamos servindo um Deus que é onisciente, um Deus que conhece todas as coisas. Irmão, Deus, ele conhece todas as coisas, e essa onisciência de Deus, eu quero só aqui usar mais um tempinho sobre a onisciência de Deus,
porque nós não podemos, e nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, nós não conseguimos pegar o Senhor de surpresa. É impossível pegar o Senhor de surpresa. Nós não conseguimos surpreender a Deus. Isso é impossível. O nosso Deus, ele é autossuficiente. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente, como já falamos aqui. Nós vemos também que o nosso Deus, ele é imutável. E mais, ele é autoexistente. O nosso Deus, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas, e também no seu atributo de autoexistência, isso me chamou a atenção, principalmente quando estava relendo esse texto, porque quando nós vamos olhar para a autoexistência de Deus, nós vamos entender que Deus ele não precisa de nós para existir. Então, que fique claro para você que está buscando o Senhor, você que está estudando sobre a palavra de Deus, que Deus ele não precisa de nós. Ele é autoexistente. Antes que o homem existisse, Deus já existia. Deus, ele eu posso dizer, ele é perfeito. Nosso Deus, ele é perfeito. Então, nessa autoexistência de Deus, nós vamos entender que nada Deus ele tem falta. Então, o nosso Deus, e um dos atributos dele da onisciência, um dos atributos dele da autoexistência, nós vamos ver que não há fragilidade em Deus, não há sombra de variação em Deus. Então, Deus, ele não tinha necessidade nenhuma, ou ele não tem necessidade nenhuma, melhor dizendo, como nós. Nós temos necessidades físicas, fisiológicas, nós temos vários tipos de necessidades, mas Deus, pelo contrário, ele não tem. Então, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, talvez alguém possa dizer, olha, adore a Deus porque Deus precisa ser adorado. Deus não precisa ser adorado, porque se nós não adorarmos o Senhor, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor, ele é autoexistente, ele não depende da minha adoração para ele existir, porque se ele dependesse da minha adoração e da sua para existir, o que seria de Deus antes de nós termos nascido? Então, Deus, ele é autoexistente, é nós que precisamos entender que nós dependemos da busca ao Senhor. Quando nós conhecemos mais do Senhor, nós entendemos mais o significado da nossa vida, entendemos que nós fomos gerados, criados, formados para adorar ao Senhor, não por uma limitação de Deus, não por uma deficiência de Deus, não porque Deus ele precisava que eu nascesse para que ele fosse adorado. Não porque a minha voz é a voz única e o meu DNA é o único DNA que há no mundo com mais de 7 bilhões de pessoas. Então, se eu não tivesse nascido, coitado de Deus. Pelo contrário, se Deus ele não se revelasse a nós, coitado de nós, coitado do ser humano. Mas nós devemos deixar claro que os atributos de Deus, incomunicáveis que estamos vendo agora, ele pertence somente a Deus. Então, somente Deus é onisciente, somente Deus ele tem todo ou pleno conhecimento de todas as coisas. Nós dependemos de Deus. É que muitos costumam dizer, né? Alguns dizem assim, nós, sem Deus, nós não somos nada, mas Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Então, assim, é uma verdade. Deus, ele sempre será, ele sempre foi, ele sempre será, e ele não depende de nós. Nós é que dependemos exclusivamente, totalmente de Deus. Vamos a 8:10 aí, né? Vai ser, né? Então vamos lá, vamos ao próximo atributo aí, para nós finalizarmos aí essa primeira parte, que vai ser sobre a onipotência de Deus. Mais uma vez, ressalto os irmãos, ao conhecer mais sobre os atributos de Deus, atributos esses incomunicáveis que estamos estudando agora, nós vamos ter uma melhor compreensão daquilo que Deus ele deixou revelado a nós. Então, os atributos incomunicáveis, eles não alcançam as suas criaturas ou os seres que foram criados por Deus. É algo característica, qualidade exclusiva de Deus. E a qualidade exclusiva de Deus, como atributo incomunicável, é a onipotência. Aí nós temos aqui uma referência de Jeremias. Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra
com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Então, a onipotência de Deus, mais uma vez aqui, nós vamos ver a respeito do antropopatismo. Aqui nós estamos vendo o braço de Deus. Deus, com seu poder, está com seus braços estendidos, como que se Deus precisasse de braço para alcançar alguma coisa, como se Deus precisasse estender a mão para conseguir pegar alguma coisa. Então, entendam bem, o antropopatismo, mais uma vez eu volto a retratar aqui, é uma forma, uma abordagem de linguagem que retrata algo humano, ou atribuições humanas a um Deus que é infinito, a um Deus que é espírito, a um Deus que é invisível, mas que gera uma melhor compreensão para nós. Então, não necessariamente que Deus ele tem um braço, Deus não necessita de um braço como nós para pegar, ou de uma mão como nós para pegar alguma coisa. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. Aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, a característica, o atributo, qualidade da onipotência só pertence a Deus e mais ninguém. O diabo não tem, os anjos também não têm, muito menos os homens. A onipotência, a potência, o poder, ele pertence exclusivamente 100% a Deus. Lição de número 7, estamos vendo então nessa lição sobre os atributos de Deus. Lembrando que temos várias terminologias e as quais nós estamos usando é a terminologia que vai falar sobre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus, nós não temos todos eles aqui, haja vista é um curso básico de teologia, mas nós temos um dos principais, se é que podemos dizer assim. Agora nós vamos então falar sobre atributos comunicáveis de Deus. Então nós vimos que atributos incomunicáveis as qualidades de Deus que ele não comunicou, que ele não compartilhou com nenhuma das suas criaturas. Já os atributos comunicáveis é aquilo que Deus na sua essência, e aí ele comunica, ele compartilha conosco, com a sua criatura. Então, nos atributos comunicáveis de Deus, que se posiciona como ser moral, consciente, inteligente e livre, como ser pessoal, no mais lato sentido da palavra. Então, nós chamamos de morais certos atributos por terem sido compartilhados até certo ponto com o homem, remido e se referindo ao caráter e à conduta. Todos eles falam da bondade de Deus. Então, graças a Deus, porque ele comunicou esses atributos para nós, compartilhou tais atributos para nós, então nós temos esses atributos. Vamos aos slides. Pastor, passa para nós aí. Nós vamos ver que o primeiro atributo comunicável de Deus é a santidade. Então, Deus, ele é santo. Levítico 11:44. Nós vamos ver sobre a santidade. Deus dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Então, atributo de Deus comunicável é a santidade. Então, Deus, ele é santo. Não há variação de Deus. Deus, ele é um ser santo. Então, este atributo comunicável de Deus, a qual ele comunica, compartilha para conosco e nos faz, então, semelhantes a ele, vai no aspecto da separação. Haja vista que santidade é a separação do homem das coisas profanas, das coisas mundanas. Então, este atributo é muito importante. Nós buscamos, a santificação. Sabemos que a santificação ela é gradativa. A cada dia nós buscamos nos santificar mais. A cada dia nós buscamos nos separar mais das questões a qual o mundo tem tentado influenciar o povo e a igreja. Então, quando nós nos tornamos
mais santos, nós então nos tornamos mais parecidos com Deus, ou estamos mais próximos de Deus. Então esse é um dos atributos comunicáveis do Senhor, a santidade. Também na santidade tem um outro texto de 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, mais um texto, Pedro, ele vai escrever à igreja de Deus, ao povo, a respeito da santidade, da santificação. Isso é fundamental, principalmente nos dias em que nós vivemos, em que a sociedade, ela carece da presença de Deus. Então, quando o homem, ele se propõe a se separar do mundo, a se santificar diante de Deus, logo, automaticamente, né, o mundo aí fora, ele pode reconhecer que, de fato, Deus, ele compartilhou algo para conosco, que é a santidade, a santificação, a separação. Outro atributo comunicável de Deus, outra qualidade de Deus que ele compartilhou conosco foi o amor. É interessante, e os irmãos se atentem para isso, Deus, ele é total. Então, os atributos de Deus, eles são 100% na sua essência. Alguns até, muitos, né? Muitas das vezes a gente ouve aí, Deus é amor, e se esquece da santidade, da justiça, de outros atributos incomunicáveis de Deus. Então, Deus, ele não é mais amor e menos justiça. Deus, ele não é mais onipotente do que onisciente. Pelo contrário, Deus, ele é na sua totalidade. Deus, ele é justiça, Deus, ele é amor, porque não podemos diminuir nada em Deus. Nós, quando olhamos para o ser de Deus, para a pessoa de Deus, e aquilo que Deus se revelou, principalmente na sua palavra, nós vamos ver que Deus, ele não tem debilidade nenhuma. Deus, ele não tem imperfeição. Então, Deus, ele é 100%. No amor, vai dizer, aquele que não ama, e essa dói, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então aqui, um atributo comunicável de Deus é o amor. A qualidade de Deus, Deus, ele é 100% o amor. E ele comunica conosco também este amor. Então é possível nós amarmos uns aos outros. E mais do que possível, é uma ordem de Deus. Amai-vos uns aos outros. A palavra de Deus em João, quando o próprio Jesus está dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, ele vai dizer, olha, todos vão conhecer vocês quando amardes uns aos outros. Então, esse atributo comunicável de Deus é um atributo fundamental para a vida do cristão. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre o que é o amor, e aí ele dá as suas características do que é o amor, as especificações daquele que ama, e aí nós vamos entender que o crente que não ama, eu não sei nem se pode dizer que é crente, né? Mas a pessoa que não ama, ele não pode conhecer a Deus, porque Deus, ele é amor, e ele comunicou o amor para conosco. Então, se você não ama o seu irmão que está aí do teu lado, se você não ama, lembrando que o amor tudo suporta, tudo espera, é paciente, não trata com leviandade, não suspeita o mal. Então, se você não ama, comece a amar, porque se você não amar, você não conheceu a Deus. Outro atributo comunicável do Senhor, pode passar para nós, pastor. Outro atributo comunicável é a justiça, retidão. Aqui nós temos um texto aí, para ser lido, que é Gênesis 18, 25, diz assim, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja,
não fará justiça ao juiz de toda a terra. Então, um dos atributos comunicáveis de Deus é a justiça. Nós temos o senso de justiça, nós temos o senso de retidão, e nós precisamos exercê-las. Aqui deixa claro no texto sagrado, lido, né, agora, que o nosso Deus, ele não é um Deus injusto. Deus, ele não pratica injustiça. Então, nosso Deus é 100% justo. Não há como nós acharmos em Deus nenhuma debilidade. A justiça de Deus, ela é 100% real. A justiça, a retidão, nós não encontramos variação em Deus. Nós não conseguimos ludibriar o Senhor. Nós não conseguimos achar em Deus nenhuma variação. A justiça de Deus, ela é verdadeira. Então, nós precisamos acreditar e ter também em nós esse senso de justiça. Quanto mais justos nós formos, também mais parecidos com Deus seremos, porque é um atributo que Deus comunicou ao homem. Isso Deus, ele comunicou a nós. A fidelidade. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Números 23, 19. Fidelidade. Outro aspecto, outra qualidade de Deus. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus, nós descansamos nesse texto aí, nesse tema, porque nós sabemos que aquilo que Deus fala, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para fazer. Então, quando nos falamos de atributo comunicável, fidelidade, nós vamos entender que nós temos essa capacidade de sermos fiéis. Então, não há desculpa, olha, mas eu não fui fiel porque aconteceu tal coisa, eu vi, desejei e não resisti. Isso, ela vem de nós, não de Deus. A fidelidade verdadeira e a prática dessa fidelidade é um atributo que Deus comunicou a nós. Então, quando nós erramos, nós estamos errando consciente do que o nosso Deus, ele deixou claro como justiça, como amor, como fidelidade. Então, precisamos estar atentos, vigilantes, para não menosprezar aquilo que Deus deixou ou comunicou para conosco, que é a fidelidade. Irmãos, nós vamos agora entrar na lição, então, de número 8, que vai falar sobre os nomes de Deus. Então, o que está proposto para nós é essa última lição aqui, de número 8. Temos alguns minutos aí para ver os nomes de Deus. Então, que ficou claro, se ficou alguma dúvida, depois os irmãos mandem aí a sua pergunta, mande aí o seu questionamento sobre os atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis de Deus. Deus, ele é. Deus, ele sempre existiu e ele sempre existirá, porque ele é o Deus de toda a criação. Os nomes de Deus. Interessante nós também aprendermos, já que estamos estudando, tentando compreender um pouquinho do que seja, ou do que é Deus, sobre os nomes que aparecem referentes a Deus na Bíblia Sagrada. Então, os hebreus consideravam os nomes como uma revelação, revelando algum atributo ou características da pessoa nomeada. Por exemplo, o nome Adão significa da terra, ou tirado da terra vermelha. O seu nome revela a sua origem. Portanto, uma das formas de se tentar conhecer a Deus é através de seus nomes contidos nas Escrituras. E nós temos, né? O pastor Altenário põe o nome dos filhos aí, todos com o seu significado, né? O significado de Elda, né? De Elisama, já passou aqui, né? Emanuel. Então, assim, nós vamos ver que na cultura também hebraica tinha isso. Quando se dava um nome a alguém, logo já mostrava a sua característica, já era nomeado Adão, então era da terra, foi tirado da terra vermelha. Então, quando nós conhecemos os nomes que eram dados a Deus, é uma das formas de nós compreendermos quem é Deus, ou conhecermos um pouquinho mais sobre Deus. Então, é por isso que é tão importante, né, nós estarmos fazendo um curso básico como esse de teologia, para que possamos, né, conhecer mais de Deus. Os seus atributos revelam de fato quem Deus é,
e também os seus nomes, como vamos ver agora, nós podemos deslumbrar um pouquinho de quem Deus ele também é. Elohim e Eloá. Então, nomes que aparecem na palavra de Deus. Elohim, Deus abençoe, e Eloá. Então, significam Deus. Elohim é plural de Eloá, que é singular. Então, Elohim é uma palavra que está no plural, significa deuses. E Eloá é atribuído somente a Deus. Então, Elohim é uma palavra hebraica que significa Deus, ou deuses. Elohim significa uma divindade que está acima de nós, assim como a palavra Deus em português. Elohim pode se referir ao único Deus verdadeiro e a deuses falsos pagãos. Então, isso aqui, Elohim, e Eloá também não é um nome exclusivo dado somente a Deus, ou Deus de Israel, ou Deus verdadeiro. Era empregado também na linguagem hebraica, no Velho Testamento, essa mesma palavra para estar direcionando ou falando de outros deuses. É o que nós temos aí no nosso manual, nós temos aí no nosso livro, na página 68. Eu não coloquei ali no slide, os irmãos têm aí, eu creio, né, em mãos aí, sobre as vezes que aparecem este termo aí, Elohim. Então, o nome Elohim aparece 2.555 vezes no Antigo Testamento hebraico. E destas, somente 245 vezes não se referem ao Deus verdadeiro. Então, por 225 vezes, ou 245 vezes, ela vai estar usando o termo Elohim, ou Eloá, para estar tratando de deuses pagãos, de deuses com D minúsculo, de deuses que não têm poder para nada. E aí, o autor, né, da nossa revista, ele vai dar para nós uma lista das vezes que aparecem para outros deuses. Como exemplo, ali na letra E, vai dizer, com relação a Dagon, que era um deus dos filisteus, vai aparecer 5 vezes a palavra Elohim, ou Elohim, né, em hebraico. Então, nós vamos ver que é um nome usado no Antigo Testamento, dado também a Deus, só que era usado também para outros ou outras divindades adoradas pelos povos pagãos. Nós vamos ao segundo nome, temos aí o El, que também traz o seu significado de Deus. Este nome se encontra no singular, ocorrendo cerca de 250 vezes na Bíblia, está ali. Parece significar, ou pode também, né, significar aquele que vai adiante, ou começa as coisas. Então, na linguagem que nós estamos com a nossa Bíblia já, né, transliterada, já traduzida para o português, usamos a Almeida, a revista corrigida. Então, nós não vamos enxergar esses termos na Bíblia. Quando você pega o Velho Testamento, talvez você vai procurar lá, cadê a palavra Elohim, ou Eloá, ou cadê a palavra El? Então, você não vai encontrar, porque a nossa Bíblia já está traduzida, né, para o português, mas quando você pega o original, os textos hebraicos, original, mais uma vez lembrando, né, a Bíblia em si, original, nós não temos, nós temos escritos antigos, né, como estudamos no nosso primeiro livro de bibliologia, a respeito dos manuais que foram encontrados e que provam que, de fato, a Bíblia, ela é real, ela é verídica, ela é verdadeira e ela não contém erros doutrinários, né? A Bíblia não contém erros doutrinários. Nós vamos ver, então, que o significado, ele vai dizer ser forte, poderoso. Então, significa ser forte, poderoso, e aparece muitas de suas vezes retratando sobre Deus, retratando sobre o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Então, vai dizer sobre o poderoso Deus, sobre o Deus verdadeiro, e por aí vai, né, esses termos. Nós temos um outro nome que retrata a pessoa de Deus, que é Shaddai. Shaddai já é mais conhecido, né, dos irmãos aí. Eu creio que Shaddai, ou El Shaddai, né,
Deus Todo-Poderoso, El, Deus, Shaddai, poderoso, mas aqui especificamente, né, vai nos dizer sobre Shaddai, o Todo-Poderoso é o seu significado, também aparece, né? Falta-nos só fazer uma observação aí, que aí nós já estamos em nome específicos de Deus na Bíblia. Então aqui já foge dos deuses pagãos, então não vai estar relacionado a deuses ou divindades do Antigo Testamento, esses nomes que nós estamos estudando agora. Então, Shaddai é um nome específico, exclusivo de Deus verdadeiro, do nosso Deus na Bíblia. Então, Shaddai quer dizer o Todo-Poderoso. Nós vemos esse termo, né, usado no texto a qual Gênesis vai narrar, né? O livro de Gênesis narra sobre Abraão. Quando Deus aparece a Abraão, está ali, né, o escrito ali, Deus mostrou a Abraão que ele é o Todo-Poderoso, ao lhe dar um filho na sua velhice, muito depois de acabar o tempo, quando sua esposa podia ter filhos. Assim Abraão e seus descendentes passaram a chamar Deus de El Shaddai. Então, depois que Deus ele revelou e mostrou para Abraão que, de fato, ele fez, né, na vida de Abraão, na vida de sua esposa Sara, uma mulher estéril, velha, ter filhos, aí todos reconheceram, dizendo, ele é o El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu creio, se nós olharmos para a nossa vida, se olharmos para a nossa história, se olharmos para a nossa família, nós também temos motivos para chamar ao nosso Deus de o El Shaddai, de o Deus Todo-Poderoso. Um outro nome específico de Deus é Adonai. Adonai, ele vai nos trazer a respeito, o significado, dizendo de Senhor. Adonai, ele só pode retratar o Senhor. Então, ninguém pode pegar o tema, né, o texto Adonai, o termo Adonai, e aplicar a outro ser. Não, ele aparece somente referente ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, vai nos dizer Senhor, Senhor, mestre, dono, governante. Adonai é um nome específico, né, dado a Deus. Adonai reflete, melhor dizendo, a superioridade de Deus, substituindo o tetragrama, que aqui temos um YHWH, que é Yud, Re, Vav, Re. Nós vamos ver depois na tradução que são o nome, esse aqui é um nome específico de fato de Deus, mas esse tetragrama, no seu original, é essas letras aí mesmo. Até hoje ninguém consegue pronunciar mais, né? Se os irmãos aí palpitar alguma coisa, creio que é difícil. Nem os judeus não conseguem mais pronunciar, porque eles tomaram como texto aquele não tomarás o nome de teu Deus em vão. Então o nome de Deus específico era este no hebraico, WH, ou melhor, YHWH. Então, essa aqui era a pronúncia, mas quando nós colocamos no português, não tem uma vogal. Já no português, com vogal, a gente já tupica nas palavras, né? Já saem umas palavras erradas aqui. Mas quando a gente pega no seu original hebraico, só consoantes aí, nós fica... E até mesmo, como eu já falei, os hebreus, os judeus, eles não pronunciam esse nome com medo de blasfemar contra Deus. Há o texto que diz, olha, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Então, eles não ousam falar esse termo aqui, em hebraico, e nós vamos ver, as letras vai estar num slide depois, que vai trazer, né, Yud, Re, Vav, Re, que é a letra falada no original hebraico. Então, nós vamos ver que ele foi substituído, então, para que Adonai, que significa o nome. Então, quando eles iam falar de Deus, eles não ousavam pronunciar essa palavra para não blasfemar. Então, eles falavam, olha, o nome, o nome. Então, quando se tratavam de Deus, eles deixaram de lado a pronúncia do nome de Deus e falavam, olha, o nome. Então, o nome era a referência usada para se tratar com Deus devido ao medo de tomar o nome de Deus em vão. Então, esse é o famoso, né, tetragrama, que pode passar, pastor, para nós, o slide está aí.
nesse novo slide aí, a gente tem uma compreensão melhor do que quer dizer, né? Ó, nome impronunciável, traduzido por Senhor. Então, a nossa Bíblia, quando pegamos ela, vai estar escrito, né? O Senhor dos Exércitos, o Senhor é o meu pastor. E aqui nós vemos que no hebraico, no original, ela vai trazer essa tradução. A tradução, aqui está só o nome, né, das letras. Está ali, né, Yud, que é o Y, Re, que é o H, Vav, que é o V, e o Re de novo. Então, Yud, Re, Vav, Re. É a tradução aqui das letras, mas a pronúncia, mais uma vez repito para os irmãos, ninguém consegue pronunciar. Aí alguém pode pensar, mas então para blasfemar contra o nome de Deus, não dá, né? Tomar o nome do Senhor, teu Deus em vão. Então nós não podemos, nós temos que entender que essa é uma interpretação que eles tinham, né? A respeito de tomar o nome de Deus, de usar o nome do Senhor em vão, com essas palavras. Então, esse tetragrama, eu vou só fazer uma leitura aqui, para os irmãos entenderem, porque principalmente os testemunhas, né, de Jeová, eu creio que os irmãos aí nunca foram acordados pelos testemunhas de Jeová, porque a maioria dos irmãos, ou todos, são frequentes na escola bíblica dominical, né? Então, o dia que os irmãos da Testemunha de Jeová vão visitar os irmãos aí nas suas cidades, vocês já estão na escola bíblica dominical, aí não tem como eles pegar vocês. Mas se eles pegarem vocês para conversar, eles vão dizer, ó, qual é o nome de Deus? E aí, se você não dizer para eles Jeová, eles não vão embora da sua casa. Então, quando nós olhamos para o original, no alfabeto hebraico, não existe a letra J. Não tem J, então não tem como. E o manual nosso aqui vai dizer e vai trazer várias referências que Jeová não é o nome verdadeiro de Deus. Jeová é uma transliteração. Então, houve várias transliterações a respeito do nome, né, de Deus, e chegaram à conclusão que a sua pronúncia nessas transliterações, ela parecia com Jeová, e foi usado, então, como Jeová na maioria das nossas traduções. Então, alguns aceitam essa transliteração para Jeová, mas a grande maioria, ele não vai aceitar como uma pronúncia correta essa tradução aí da palavra de Deus. Aí no manual, na página 73, vai trazer várias referências, ó. Eu quero só ler aqui na 72, diz assim, ó, aqui precisamos de um pouco de cautela. Sabemos que o nome Jeová é uma transliteração incorreta do nome de Deus, que é Yud, Re, Vav, Re, como podemos ver em algumas explicações, melhor dizendo. Jeová, leitura falsa do hebraico, Jafé. Então, assim, aí tem outra, Jeová, forma falsa do nome divino, Jafé. E aí, por aí vai, vocês leiam depois, com mais tempo, a página de número 73. Nós temos também aqui outras explicações a respeito do nome Jeová e dicionários, né, bíblicos aí, de intérpretes da Bíblia, dizendo que é uma forma artificial. Então, nós vemos que o nome de Deus, ele é um nome impronunciável, mas temos algumas traduções para nós entendermos quando, de fato, estamos falando sobre Deus. Nós temos também, e nós vamos ver aqui, do próximo slide ali, nós temos as formas, né, como é tratado aqui, e aqui nós temos essa tradução para Jeová, mais uma vez, né, para melhor compreensão dos irmãos, senão seria essa pronúncia em cima aí, no título aí desse slide, que é o YHWH, seria esse nome, mais o Nissi, que significa, né, então, ali Jeová Nissi, significando o Senhor é a minha bandeira. Então, nós vemos aspectos, né, do nome de Deus representando a qualificação, a qualidade de Deus, a compreensão, de fato, de quem Deus é. Lembrando, os irmãos, que tais atributos do Senhor, atributos estes que nós vimos, comunicáveis, incomunicáveis, mostram para nós
ou revelam para nós um pouco mais de Deus. Aí nós podemos conhecer um pouquinho mais de Deus. Os nomes aplicados a Deus na palavra de Deus também revela um pouquinho daquilo ou de quem Deus é, da sua essência. Nós jamais vamos compreender Deus na sua totalidade. Há quem acredite que até no céu nós não vamos ter essa capacidade de compreender a totalidade de Deus, mas nós temos a certeza que aos pouquinhos Deus ele tem se revelado a nós. Então Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá significa o Senhor que sara. Jeová Jiré significa Deus proverá. Pode passar aí o slide, depois os irmãos vão ter o slide na mão dos irmãos aí, vão poder ler melhor, mas tem toda a explicação. Jeová Shalom, que é o Senhor, é a paz, né? O Senhor é a minha paz. Temos Jeová Sabaote, que significa o Senhor dos exércitos. Temos Jeová Samá, que vai dizer o Senhor está presente, ou o Senhor está ali. Pode passar mais um. Tem Jeová Tsidkenu, significa Senhor, justiça nossa. E também o Jeová Raá, acho que é assim que pronuncia, né? Jeová Raá significa o Senhor é o meu pastor. Então isso aqui são atribuições, são nomes, né, que nós encontramos da pessoa de Deus e que mostra quem Deus é. Então Deus ele é completo. Em Deus nós não encontramos debilidade nenhuma. Em Deus, quando estamos em Deus, nós não precisamos de nada mais além. Quando nós estamos em Deus, nós somos completos na nossa totalidade. Quando nós estamos em Deus, nós somos cheios na nossa totalidade. Então, o homem que está em Deus, ele não vive em desespero, porque ele sabe que Deus, ele é o provedor. O homem que está em Deus, ele não vive em pé de guerra, porque ele sabe que Deus, ele é a sua bandeira. Deus, ele é o seu ajudador. Então, quando nós compreendemos e entendemos quem Deus é, nós vivemos mais tranquilos. Eu indo longe aqui. Nós vivemos mais tranquilos, porque sabemos que Deus, ele é fiel. Nós vamos já encerrar aí, temos 5 minutos. 5 minutos para encerrar. Temos mais, eu creio que mais 2 slides ali, nós já concluímos a aula. Pode passar isso. Nomes de Deus no Novo Testamento. Então nós vemos que o Velho Testamento, ele foi escrito na língua hebraica, então por isso nós temos aí o El, nós temos o Adonai, nós temos o Vav, Re, que é o tetagrama, né, que nós colocamos aqui, mas agora no Novo Testamento, os nomes de Deus, eles, porque a Bíblia também ela foi escrita agora na linguagem grega, nós vamos ver que não aparece mais o tetagrama no Novo Testamento. Não há nenhuma referência, né, da tradução do nome impronunciável de Deus, o tetagrama, como foi colocado ali, pela palavra grega. Então, foi substituído por Kairos, que quer dizer Senhor. Então, agora no Novo Testamento, o que nós vamos encontrar quando lemos o Novo Testamento, se é que vamos ler, né? Deveríamos, né, buscar mais dos originais, né? E fica de alerta para nós aí, conhecer da língua original da Bíblia, conhecer o hebraico, conhecer o grego. Temos os cursos avançados, né, que tem essa matéria. Então é importante, mas vai aparecer a palavra grega ali, Kairos, que quer dizer Senhor. O nome W ali, o Yud, Re, Vav, Re, não aparece uma vez sequer no Novo Testamento. Mas os nomes equivalentes gregos para El, Elohim, Elion, e aí por aí vai, são. E é o Theos, que é o que nós estamos estudando, né? Teologia, né? Do Theos, que quer dizer Deus, e logia, que quer dizer estudo. Então, a Theos, Deus, dos nomes aplicados a Deus no Novo Testamento, Theos é o mais comum. Então, aí a referência está em João 1:1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Theos, e o verbo era Theos. Então, no princípio, o verbo estava com Deus. Então, a nossa tradução estava com Deus e o verbo era Deus. Mas no seu original, o nome atribuído a Deus na linguagem grega era Theos. E Kairos, Senhor.
a tradução dos 70, vimos aqui também a respeito da Septuaginta, os irmãos que estão acompanhando as aulas aí, viram, né, no primeiro módulo a respeito de bibliologia, sobre o que se refere à tradução, né, da Septuaginta, dos 70. Então, traduziu Adonai, que Adonai, mais uma vez, nós vamos lembrar, né, que é o Senhor. Então, é um nome, como eles falavam, né, atribuído somente a Deus. Então, Adonai, o nome, e, mais uma vez, ali o tetragrama, pela palavra grega kairos, que é o Senhor. Então, no Novo Testamento, vamos ter Theos e kairos. Se limita a esses dois termos gregos para revelar quem, de fato, Deus ele é. Eu creio que... Opa, tem mais um, né? Esse é para finalizar, que é Pater. Aí fica quase fácil para nós, né? Está meio parecido aí, é pai, né? Vai dizer sobre pai. É tão maravilhoso como Deus ele se permite, né, ser chamado, porque Deus ele é o Todo-Poderoso. Deus ele poderia requerer de nós se apresentarmos diante dele, como era no Velho Testamento, o sumo sacerdote uma vez só no ano, depois de um ano inteiro, 365 dias do ano, se consagrando, jejuando, buscando a Deus, para que pudesse entrar por alguns minutos, momentos, diante da sua presença. Mas este Deus Todo-Poderoso, ele abriu as cortinas dos céus, o véu do templo se rasgou, e ele nos deu oportunidade para estarmos acessíveis diante dele, num Deus ilimitado, sem limitação, e o chamar de Pai. E aí ele coloca, né, Pater, que aparece também, foi utilizado repetidamente no Antigo Testamento para designar a relação de Deus com Israel, sendo ainda Israel sendo chamado de Filho de Deus, mostrando a relação especial de Deus que mantém com o povo escolhido. Então, Deus autossuficiente, ele abriu para nós a oportunidade de adorá-lo. Um Deus que não tem necessidade nenhuma, um Deus que não tinha, ele não precisava de forma alguma criar o ser humano, porque ele não tinha necessidade, ele sempre existiu. Mais uma vez eu ressalto aqui, ele não precisa que eu glorifique a ele para ele ser mais Deus. Ele não vai deixar de ser menos Deus se eu virar as costas para ele. Pelo contrário, é eu que vou me esborrachar lá na frente se deixar a presença do Senhor. Prossiga sempre em conhecer a Deus e tenha certeza que você será uma pessoa abençoada. Amém? Que Deus abençoe. Já volta a palavra, né, ao nosso coordenador, superintendente aqui, pastor. Muito bem, meus irmãos. Aula maravilhosa, mais uma vez, estudando sobre a doutrina de Deus, assunto muito importante. Eu estava lembrando quando o pastor Elinho estava falando sobre a reverência que o judeu tem a se referir a Deus. E eu tive um amigo que ele fez essas excursões, né, que o pessoal faz lá para Israel, ser os pontos lá mencionados na Bíblia. E ele contou uma experiência que ele estava com um guia turístico. E o guia turístico contou um milagre que acontecia, que Deus segurava os mísseis Tomahawks, né, que vinham em direção à única hidrelétrica que eles têm lá, e esses mísseis, a capacidade que ele tinha ultrapassava a localidade. Só que eles tinham os antimísseis que derrubavam, só que eles não conseguiam pegar todos. Só que esses mísseis não conseguiam atingir a usina. E aí ele perguntou, então, a esse guia turístico a quem ele atribuía isso. Então, antes de responder a quem ele atribuía, ele ajoelhou, começou a chorar, levantou as duas mãos para cima para dizer que era Deus. Então, assim, é uma referência muito grande. E nós brincamos com o nome de Deus, na realidade, muitas vezes, né? Não temos essa reverência, né? E eles têm toda essa reverência. E nós temos que aprender muito sobre Deus. Hoje estava conversando com a esposa sobre, assim como nós não valorizamos nenhum ministério, né? E eu comentei o caso de um cliente meu, pertencente a uma certa denominação, que o ministério dele era chegar na igreja e ligar o som e controlar. Tipo o trabalho que o irmão Wagner está fazendo, mas numa mesa de som muito mais simples, né? E ele foi cobrado, né? Porque ele estava com problemas financeiros. E aí o líder daquela denominação tirou ele da função, falou, não, você não pode trabalhar porque você está com problema de dívidas, né?
O homem estava em depressão, com barba crescida. A mulher me chamou para ir conversar com ele e tentar, assim, animá-lo, porque ele havia perdido o ministério de chegar na igreja e ligar o som. E quantas pessoas que não valorizam esse tipo de trabalho? Quantos que estão no púlpito da igreja e não valorizam o ministério? Não valorizam, não reverenciam o nome de Deus. Então, estudar sobre Deus, sobre a doutrina de Deus é muito importante para não só aprofundarmos esse conhecimento, mas também a nossa reverência, o nosso temor a Deus. Vamos encerrar a nossa aula de hoje. O nosso muito obrigado, nosso agradecimento a todos os irmãos aí na Regional Nova Londrina. O coffee break, meu Deus do céu, está sendo uma bênção. O povo, acho que além de aprender, também estão ganhando alguns gramas a mais aí, hein? E o nosso aqui também, a nossa assessora, né, a irmã Simone, foi buscar um coffee break para nós, né? E não passamos fome também não, né? Aqui o responsável por isso é o nosso pastor regional, o pastor Gilson, mas hoje ele esteve ausente, está atendendo aí uma ocorrência na regional, não está aqui conosco, mas vai o nosso abraço aí ao pastor Gilson, a todos os irmãos, pastor Milton, pastor regional de Nova Londrina, todos os obreiros, pastores, o nosso abraço. Irmão Amado, chega aqui. Irmão Amado já é um teólogo do curso básico, né? Mas está nos honrando aqui, refazendo o curso, né? Reavivando na memória a palavra, né? E já chegou preocupado com o cabelinho dele aqui, né? Mas ele vai orar, encerrando a nossa aula. Um branco e um careca. Maravilhoso Jesus, mais uma vez te agradecemos, Senhor Jesus maravilhoso, por este momento precioso que passamos aqui, querido Jesus maravilhoso, aprendendo desta palavra preciosa, querido Jesus, a cada dia nos capacitando, maravilhoso Jesus, para que nós possamos prosseguir. Pai amado, abençoando a cada um, Senhor Jesus maravilhoso, que está aí online, Pai querido Jesus, abençoando, Pai querido Jesus, que desce cada dia mais ao nosso coração, para que possamos aprender, para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas quando nós temos as palavras preciosas, Jesus querido, sair palavras, Pai maravilhoso, de nossa boca, palavra ungido pelo poder do Teu Espírito Santo. Fica, Senhor Jesus, conosco, é o nosso pedido, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe o irmão Wagner aí na nossa assessoria do som. E antes de encerrarmos aqui, só avisando os irmãos, nós vamos compartilhar o slide agora no grupo do WhatsApp de ensino, para os irmãos repassarem aos alunos que tiverem interesse. Grande abraço, até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.